coisas, vários temas possíveis. Eu vou desligar aqui, tá? Várias coisas nós poderíamos falar, vários temas Deus traz ao nosso coração, mas quando a gente fala em 10 anos, parece, a gente não percebe, né? Mas 10 anos passam tão rápido, né? O tempo corre cada vez mais rápido e a gente, de repente, começa a olhar, caramba, 10 anos, ou um ano que seja, às vezes, né? Parece que nós mal comemoramos o ano novo e nós já estamos aí da metade do ano. Daqui a pouco nós vamos estar lá cantando, né, o Natal, o Ano Novo de novo. E os dias passam, os anos passam, e às vezes a gente entra num ritmo tão automático, né, tão corrido, que a gente às vezes não percebe o tempo passando. Mas, irmão, sinto dizer, nós estamos ficando velhos. Cada dia que passa nós estamos mais velhos, estamos mais próximos do dia que nós vamos nos encontrar com Deus, mais próximos do dia que nós vamos ter que dar conta de todos esses anos que nós temos vivido com o Senhor, ou mesmo sem o Senhor, nós vamos ter que prestar conta diante dele. E aquilo que Deus trouxe ao nosso coração justamente foi esse olhar para trás. Esse olhar para trás não no sentido de desejar o que ficou para trás, não no sentido de ficar apenas sonhando com o que ficou para trás, mas no sentido de nós fazermos uma análise. Então nós estamos preparando desde o começo do ano e temos meditado todos os domingos, praticamente, só nos dias que nós temos ceia, nós não nos reunimos, e temos falado sobre isso, sobre essa volta, sobre esse resgate. E vamos ler aqui o texto. Por que Deus tem falado a respeito de recomeçar, de voltar? E está escrito ali, Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Até aqui. Então nós somos confrontados com Deus nesta palavra, porque nós, vamos voltar, vamos olhar atrás. E se a gente fizer essa análise, a gente pode perceber, né, não estou dizendo que é uma regra, mas o que acontece na grande maioria das pessoas, né, que nós, conforme o tempo vai passando, o nosso relacionamento ele vai se esfriando, vai se desgastando. Nós vamos, às vezes, nos tornando muito rotineiros, né? E nós podemos observar isso em todos os relacionamentos que nós temos, né? Seja com os nossos pais, seja com, né, o relacionamento entre marido e mulher, entre irmãos, entre amigos. Às vezes há esse desgaste por causa do tempo e às vezes acontece também, não deveria, mas acontece também no nosso relacionamento com Deus. Esse desgaste. E muitas vezes nós podemos nos pegar assim como essa igreja de Éfeso. E nós meditamos tanto sobre Éfeso, depois nós fizemos aí um estudo sobre o livro de Efésios. Nós pudemos ver o que Deus já estava falando à igreja de Efésios, né? A igreja de Éfeso. E até mesmo as canções que nós cantamos hoje, elas vão de encontro àquilo que nós aprendemos. Né? Nós cantamos que Jesus, Ele é o centro, que Jesus, tudo é por Ele, é por meio dEle. Se nós formos ler lá no livro de Efésios, no capítulo 1, ele fala sobre essa centralidade do reino, sobre tudo ter que convergir para Cristo. Mas muitas vezes nós estamos assim, fazendo tudo que nós achamos que tem que fazer. Nós somos bons, nós somos honestos, nós cumprimos as nossas obrigações, mas o nosso amor às vezes pode estar um pouquinho desgastado. E nós precisamos voltar os nossos olhos para esse amor, para esse início. Está vendo aqui como Jesus ele fala que eles tinham que voltar a praticar as obras do início,
Mas antes ele diz que eles já estavam praticando boas obras. Mas que obras eram essas que eles precisavam voltar a praticar? Será que eles não estavam praticando as mesmas coisas? Né? Assim, fisicamente, humanamente falando, será que eles talvez não estivessem fazendo as mesmas coisas? Mas o amor deles estava um pouco desgastado. E Jesus ele dá esse alerta: olha, arrependa-se, volta ao princípio, volta ao primeiro amor. E quando nós somos confrontados com isso, né, nós ouvimos a voz do Senhor Jesus a nós, nos dizendo: é hora de recomeçar. Temos que voltar a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Quando eu falo obra de Deus, não é a obra de ir ao culto, de se reunir com os seus irmãos apenas, mas a obra de fazer aquilo que Deus confiou a nós: levar o Evangelho ao mundo, levar o reino de Deus às pessoas e fazer isso da maneira correta. Não apenas pela obrigação de fazer, mas pelo amor que queima e nos impulsiona a isso. Então, é só uma introdução, tá? Para você entender por que nós precisamos recomeçar. Nós precisamos recomeçar porque Deus nos manda voltar e amar a Ele como nós amamos no princípio. Você consegue imaginar isso? Nós tivemos muitos testemunhos de irmãos que durante esse período fizeram essa reflexão. Começaram a olhar para dentro de si, começaram a olhar a sua história, pensar, lembrar da sua história, e foi tão edificante isso, quando nós pudemos compartilhar aqui, os irmãos falando: realmente eu lembro, quando eu conhecia Jesus, sabe, eu não tinha nem carro, quando estava chovendo eu andava botava o pé na água e ia, e agora às vezes a gente com carro, quando está chovendo um pouquinho, a gente já não quer mais estar na presença de Deus, a gente busca coisas desculpas, na verdade, né? E foi tão bom ouvir esse testemunho, porque depois também nós vimos que não veio apenas acompanhado de uma reflexão, né? É o que eu sempre falo: a gente não tem que ficar só refletindo. Depois que refletimos, temos que partir para a ação. Porque não basta ficar a vida inteira reconhecendo: realmente eu preciso voltar, eu preciso mudar e não mudar. E foi muito mais edificante, depois de ouvir esse testemunho, ver que a pessoa realmente encontrou, entendeu o que Jesus estava falando e começou a viver de uma maneira diferente. Porque é isso que Deus quer quando Ele traz a sua palavra: causar transformação nas nossas vidas. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. E assim nós seremos homens e mulheres, pessoas prudentes, sábias. E quando a tempestade vier contra as nossas vidas, quando as lutas, a chuva vier contra nós, nós vamos permanecer firmes. Porque aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, esse é o homem prudente. Foi o que Jesus nos disse. Amém? Mas eu queria, nessa mensagem, falar com vocês a respeito de 3 pessoas. E eu achei interessante que eu ia falar, na verdade, de 4. Ia falar 4 pessoas e uma delas era o filho pródigo. Mas aí, de repente, assim, o filho pródigo acabou assim, escapando um pouquinho assim, das minhas meditações. Assim. Eu não sentia que era para eu falar. E hoje eu entendi o porquê. Porque Deus já falou a respeito dele. E me ajudou muito, porque nós não vamos precisar ler o texto, que é um texto um pouquinho grande. Você já ouviu, você já sabe do que se trata. Mas hoje nós vamos falar a respeito primeiro de uma mulher. Que eu aprendi que a gente tem que ser educado, né? Primeiras damas. Então vamos lá contar a história de uma mulher que está no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 1. E essa mulher, ela foi conhecida como a mulher adúltera. Todos acharam? João capítulo 8. Está escrito: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor,
e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais. Amém. Glória a Deus. Nós podemos olhar para essa mulher e olhar também para dentro de nós. Talvez você não tenha vivido uma vida assim como ela. Talvez você não tenha passado pelo que ela passou. Não estou acusando ninguém, mas se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos encontrar coisas semelhantes entre nós, né? Talvez não um adultério ali entre marido e mulher, mas nós adulteramos no nosso coração a Cristo. Quando nós o negamos, quando nós o renunciamos, quando nós rejeitamos a presença dEle, quando nós deixamos de estar com Ele para estar com outra coisa, com outra situação, com outra pessoa, nós estamos fazendo exatamente o que essa mulher fez, né? E nós não temos na Bíblia base para ficar especulando sobre a história dela, mas nós sabemos que ela foi pega em ato de adultério e as pessoas queriam pegar Jesus, usaram ela como uma isca, porque queriam saber qual seria a posição de Jesus, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. E aí eles queriam saber se Jesus ele iria, porque era assim realmente, né? Se Jesus ele dissesse não apedreja, então eles iam questionar, mas cadê o teu amor? Se Jesus falasse não apedreja, então eles iam falar, mas você está negando a lei? E Jesus, com toda a sabedoria que o Espírito Santo concedeu, porque ele amava a Deus e porque ele andava com Deus, ele trouxe essa resposta: aquele entre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E nós percebemos que todos foram saindo, né? Um por um foram saindo, e ficou apenas Jesus. Jesus, aquele que tinha direito de atirar a pedra, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha, né? nunca se ouviu nenhuma mentira na sua boca, não havia dolo em seus lábios, né? Jesus, aquele coração puro, perfeito, manso e humilde. Esse Jesus, ele tinha o poder, ele tinha essa autoridade para lançar a pedra, de acordo com as próprias palavras dele, porque não havia pecado nenhum em Jesus. E o que Jesus fez? Jesus olha para essa mulher e diga: eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. Não foi isso que Jesus falou para nós também? Quando nós nos encontramos com Ele, quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, quando nós contemplamos a santidade de Deus, parece que tudo, né, as máscaras que estavam, né, as vendas que nos cegavam, parece que elas caem e nós conseguimos perceber: meu Deus, como eu sou pecador. Assim como Isaías, ele contemplou o Senhor, ele viu a santidade de Deus e a primeira coisa que ele percebeu foi isso: ai de mim que sou pecador. Quando nós encontramos com Jesus, nós percebemos isso, porque a santidade de Deus, a luz do Senhor expõe a nossa sujeira, a nossa impureza, mesmo que nós sejamos bonzinhos, honestos, educados. Todos nós, a palavra diz que todos nós somos pecadores e nós merecemos, nós precisamos da graça de Deus, porque estamos afastados da presença dEle. E o Senhor Jesus, com toda a sua bondade, com toda a sua graça, mansidão, Ele também olhou para nós e disse: olha, eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. É o que o Senhor Jesus nos ensina.
E desde então nós temos tentado viver assim, não é? Andando dia após dia sem pecar. Mas quando nós pecamos, a palavra diz que nós podemos ir até Ele, porque o nosso Jesus, Ele é o nosso advogado. E Ele perdoa os nossos pecados. Ele não nos aponta, Ele não nos condena. Ele não, como aqui diz a palavra, Ele não deu nenhuma palavra de condenação àquela mulher. Pelo contrário, Ele apoiou, Ele animou. Não passou a mão na cabeça, não disse que ela não tinha feito nada, que ela não merecia aquilo, porque todos nós pecamos e merecemos a morte. Mas a graça de Deus nos alcança. Aleluia. O amor de Deus nos encontra de uma tal maneira que Ele, pelo sangue de Jesus, purifica todo o nosso pecado. E nós temos uma chance, como essa mulher teve uma chance, de recomeçar. Glória a Deus. E eu acredito que essa mulher recomeçou, porque aquele que encontra com Jesus, aqui encarnado, imagina, nós encontramos com Jesus em espírito e Ele já faz uma transformação em nossas vidas. Imagina assim, face a face, encontrar com Jesus, sabe, ver a face de Jesus, ouvir a voz de Jesus. Eu creio que todo aquele que encontra, esse é transformado. E essa mulher teve essa oportunidade para recomeçar. E nós também tivemos. E se nós ainda não tivemos isso, hoje é tempo. Hoje é essa oportunidade para nós nos encontrarmos com o Senhor e recomeçarmos a nossa história com Ele. Segundo personagem que nós vamos falar agora, está lá em Mateus 26. Nós vamos falar de um homem que é muito polêmico. Vamos falar sobre Pedro. Mateus 26, a partir do versículo 69. Pedro, um dos discípulos de Jesus, aquele que foi chamado, aquele que foi comissionado pelo Senhor, aquele que viu a face de Jesus ser transfigurada ali no monte, aquele que passou por tantas experiências com Jesus, aquele que afundou sim, mas aquele que teve a coragem de botar o pé para fora do barco e andou sobre as águas. Às vezes a gente foca no fato de que ele não teve fé e afundou. Mas na Bíblia não existe nenhuma outra pessoa além de Jesus que tenha andado sobre as águas além de Pedro. Então vamos ter respeito ao nosso irmão. Esse Pedro, que teve a revelação de Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, esse que se tornou como ali uma espécie de líder para os apóstolos, aquele que se levanta cheio do poder do Espírito para anunciar a milhares de pessoas sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus. Esse Pedro passa por uma situação difícil. Vamos ler. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço este homem." Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia." Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: "Não conheço esse homem." Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. Nós temos de um lado essa mulher que vivia uma vida de pecados e que se encontrou com Jesus e que teve a oportunidade de recomeçar. E nós temos agora, por outro lado, um discípulo de Jesus, um homem que já tinha encontrado com Ele, que já tinha vivido, andado, dormido, comia com Jesus, fazia ali, convivia com Jesus de uma maneira muito íntima, muito próxima. Estava ali com Jesus todos os dias, vendo os sinais, vendo os milagres, fazendo também sinais e prodígios, fazendo tantas coisas que ele acompanhou o mestre fazendo, mas Pedro passa por essa situação. Pedro lhe diz na ceia, naquela última ceia: "Senhor,
né? Eu irei contigo até a morte, eu morrerei contigo se for preciso. E Jesus o alerta, né? Pedro, antes que o galo cante, tu dirás 3 vezes que não me conhece. E Pedro disse, não, eu não, Senhor, eu não. Mas Pedro passa por essa prova, essa situação difícil. Jesus foi preso, Jesus está prestes a ser crucificado e ele teme pela sua vida. Teme por talvez, nós sabemos que ele tinha uma família, então teme, como ele podia de repente estar naquela situação, morrer, entregar a vida por causa de Jesus. Ele falou que seria capaz disso, mas na hora ele voltou atrás, na hora o medo dominou o coração dele. Ele de repente pode ter pensado, e a minha vida, e a minha família, eu sou tão novo, como que eu vou morrer por causa de Jesus? Eu não quero morrer, eu não quero. E aí as pessoas, ele se escondeu, né? Fugiu. Quando Jesus foi preso, Pedro fugiu. E ali as pessoas reconheceram, ele começou a andar ali de longe para ver o que estava acontecendo, né? Tinha medo, mas também era curioso, queria saber o que ia acontecer ali. E ali as pessoas o reconheceram. E Pedro o negou. Pedro temeu. E quando isso aconteceu, o galo cantou, aconteceu o que Jesus tinha dito, e ele se lembrou. É por isso que nós precisamos guardar a palavra de Deus. Jesus tinha alertado a Pedro naquela mesma noite que isso iria acontecer. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, damos crédito a ela, na hora que a prova surge, que a tentação surge, que a dificuldade surge, nós lembramos, opa, Jesus tinha me avisado. Eu preciso agir diferente, eu preciso ser forte, eu preciso ser firme. Mas Pedro não se lembrou. O medo dominou o coração dele a ponto de ele esquecer o que Jesus já tinha alertado. E quando aconteceu, Pedro negou. E precisou de um sinal, que foi aquele galo cantar. Ele se lembrou do que Jesus já tinha dito. E aí ele caiu em si no que tinha feito. Porque muitas vezes é assim, né? Nós fazemos besteira e não percebemos, né? Parece que não percebemos. Só caímos em si depois que o estrago já foi feito. E aí ele percebeu e saiu dali. E a Bíblia diz aqui, eu acho um dos versículos mais tristes da palavra, né? Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro, aquele que amava Jesus, que andava com Jesus, negou o seu mestre. E agora, como nós meditamos e pensamos um pouquinho na outra mulher, vamos nos comparar agora com Pedro. Será que nós também muitas vezes não negamos Jesus? Será que nós muitas vezes também não nos calamos? Muitas vezes nós não nos omitimos? Quantas vezes o Senhor às vezes nos chama, mas nós dizemos, Senhor, agora não. Quantas vezes o Senhor nos fala, vai, e nós dizemos, Senhor, manda outro. Quantas vezes o Senhor Jesus ele gera sonhos em nossos corações, e nós, com o nosso medo, com a nossa insegurança, nós falamos, não, Senhor, não é o momento. Todas essas vezes, todas essas situações e qualquer outra situação que você possa pensar que desagrada ao Senhor, é a mesma coisa que dizer, Senhor, eu não conheço Jesus. Eu não conheço Jesus. Quando nós não obedecemos, quando nós não vivemos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, quando nós não seguimos a palavra, nós estamos falando, eu não conheço Jesus. Eu não tenho nada a ver com esse homem. Eu não sei do que você está falando. E muitas vezes não percebemos, porque os nossos lábios não pronunciam essas palavras e nós achamos que está tudo bem, mas as nossas atitudes estão gritando bem alto diante de Deus. E o que Jesus está ouvindo é isso, nós dizer a Ele, eu não te conheço, não tenho nada contigo. Mas o interessante dessa história é que Pedro não fica por baixo, Pedro não desiste, Pedro não renuncia àquilo que Jesus colocou sobre a vida dele. E quando Jesus ressuscita, Jesus morreu, nós falamos, morreu pelos pecados de todos nós, morreu pelos pecados de Pedro. Quando Jesus ressuscitou, venceu na cruz, o pecado de Pedro também já tinha sido pago, a história de Pedro já tinha sido reescrita pelas mãos do Senhor, e Pedro teve esse reencontro. Jesus ele chama, olha, talvez Pedro estivesse se sentindo, eu não mereço estar com eles, eu neguei o mestre, eu não faço mais parte disso, eu não faço mais parte daquilo que Jesus me chamou. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele disse, manda avisar a Pedro,
Fala para Pedro que eu ressuscitei. E Jesus, ele se encontra no final do livro de João, no último capítulo de João. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha, o tema, né, o título desse texto está: Pedro é restaurado. Jesus se encontra com Pedro, vai até Pedro e restaura a vida de Pedro. E ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus faz essa pergunta e Pedro responde a mesma coisa. Então Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus confirmou com Pedro 3 vezes se ele o amava. E Jesus encontrou realmente arrependimento no coração de Pedro, amor no coração de Pedro. Realmente esse choro amargo transformou a vida de Pedro. Não foi apenas o remorso, porque o remorso matou Judas, mas o arrependimento transformou a vida de Pedro. Aleluia. Pedro teve uma chance também de recomeçar. Pedro, ele se levantou depois com ousadia. Pedro depois ele foi à frente dos seus irmãos, fazendo sinais e prodígios, e tinha a palavra poderosa do Senhor, e ele tocava os corações, as pessoas ouviam a mensagem de Pedro. Pedro levava o nome de Jesus. E por fim, como até nós vimos num dos filmes, chegou a hora em que Pedro entregou a sua vida por causa de Cristo. Foi morto porque não negou a Cristo. Aquele que antes tinha negado, aquele que antes tinha tido medo, estava fraco naquele momento e não teve forças para negar Jesus naquela hora. Mas esse Pedro transformado, esse Pedro renovado, restaurado pelo Senhor, ele teve a ousadia, a coragem e foi até o fim e morreu por causa de Cristo. Pedro teve uma chance de recomeçar. Essa mulher também teve uma chance de recomeçar. E agora a terceira pessoa de que nós vamos falar não está aqui na Bíblia. Essa terceira pessoa é você. Sou eu, somos nós. Glória a Deus. Qual é a nossa história? O que nós temos vivido? O que nós temos enfrentado? Quais são as nossas lutas e dificuldades? Quais são os nossos pecados? Quais são os nossos segredos? Aquilo que a gente esconde das pessoas e tenta esconder até de Deus, mas Deus conhece tudo. Não importa. Pode passar a sua vida inteira e ninguém descobrir os seus segredos. Mas existe um Deus que conhece todas as coisas. Mas eu quero te dizer que esse Deus que conhece todas as coisas, que conhece os nossos erros, os nossos fracassos, esse Deus que conhece os nossos pecados, Ele é o Deus que olha para nós com compaixão, Ele é o Deus que olha para nós com misericórdia, Ele é o Deus que toma as nossas vidas e não nos deixa assim como nós estamos, mas tem o poder de nos restaurar, de transformar e de dar um novo começo a cada um de nós. A todo aquele que crê, a todo aquele que busca, a todo aquele que ama o Senhor, mesmo reconhecendo, porque tantas vezes nós falamos: não, mas eu não posso vir a Jesus porque eu sou tão errado, eu tenho tantos pecados, isso não é para mim agora. Mas eu quero te dizer que se você está errado e com pecado, é para você. É para mim. Jesus veio para aquele que está doente. Jesus não veio para aquele que está bom. Porque se você ficar pensando: quando eu for bonzinho eu vou para Deus, e olha, isso não vai acontecer. Porque só Ele é bom. É Ele que nos aperfeiçoa. É Ele que nos transforma. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não conseguimos. Sabe, por mais que nós nos esforcemos e tentemos, sem Jesus não dá. Sem Jesus não conseguimos viver a palavra de Deus. Viver aquilo que Deus espera é só através do Espírito. É sobrenatural. Nós dizemos: ser igual a Jesus é impossível. Ser igual a Jesus na carne, no nosso corpo, tentando por nossos próprios meios, realmente é impossível. Mas quando nós submetemos a nossa carne, a nossa vontade, quando nós submetemos a nossa vida ao senhorio de Cristo, ao governo de Cristo, então todas as coisas se tornam possíveis. Nós percebemos que não é tão difícil assim renunciar. Nós percebemos que não é tão
tão difícil assim deixar de fazer certas coisas para fazer a vontade de Deus. Nós percebemos que não é tão difícil, tão sacrificante assim entregar a nossa vida a Ele, porque nós entregamos a um Deus que cuida de nós. Nós entregamos a um Deus que nos ama, a um Deus que nos cerca de bondade, de cuidado, a um Deus que cuida das nossas vidas todo o tempo, mesmo quando nós não percebemos. Às vezes nós falamos assim: eu não tenho nenhum livramento, Deus não me livrou de nada, nunca passei por nada. Olha, você não sabe. Talvez você nunca tenha passado por nada porque Deus te livrou de todas as situações. Mas talvez você tenha sim passado por algumas coisas, passado por algumas lutas, seja uma doença, seja a falta de emprego, seja, não sei, a tristeza, a depressão, algum problema na sua família. Eu não sei qual a situação, mas eu sei que o Deus que faz recomeçar todas as coisas é poderoso para mudar as nossas vidas. A palavra diz que naquele dia Ele enxugará dos olhos toda a lágrima e renovará todas as coisas. Mas enquanto esse grande dia não chega, Ele nos dá a oportunidade de hoje sermos transformados, sermos renovados e recomeçarmos a nossa história nele. Aleluia. Não importa se sejamos tão pecadores como essa mulher. Não importa se nós já conhecemos, já andamos com Jesus há tanto tempo, já conhecemos a palavra de Deus, mas se o nosso amor talvez tenha se esfriado um pouco, o Senhor nos dá a oportunidade para recomeçarmos. Sempre há tempo. Quando nós escolhemos, quando